Viva, sou a Sofia, bem-vindo a Ideias de Trazer por Casa e a mais uma partilha nesta terça minimalista sobre poupar recursos psíquicos e destralhar a mente. Então hoje tenho aqui uma cábula comigo porque quero partilhar contigo um texto de um livro Gestão da Emoção de Augusto Cury. E há uma parte que me parece muito interessante aqui para falar sobre destralhe, sobre organização de espaços e porque o nosso espaço mental é tão importante na nossa vida, na vivência dos nossos espaços físicos, mas também na experiência do bem-estar em qualquer tipo de circunstância, em qualquer tipo de espaço e ambiente. Então, eu vou lendo e vou partilhando as minhas considerações sobre este texto, que nos diz o seguinte: estamos na era da economia, do consumo responsável. Qualquer nação séria tem de pensar no futuro, gastar menos do que arrecada em impostos, poupar recursos para investir em infraestrutura, educação e saúde. Desperdiçar recursos ou gastá-los inadequadamente é cometer um crime contra as próximas gerações. Do mesmo modo, um consumidor que deseja viver dias tranquilos nas sociedades capitalistas tem de saber que a presença do dinheiro não garante a felicidade. Porém, a falta dele garante a infelicidade. O stress é a ansiedade. Cuidar da saúde psíquica não é apenas proteger a mente, trabalhar as perdas e mágoas, mas também saber viver dentro do orçamento e não se iludir com o consumo, algo que nós temos vindo a falar aqui. Quem não tiver inteligência financeira esgotará o seu cérebro e será um sério candidato a visitar psiquiatras e psicólogos, também por esse motivo, não é? Do mesmo modo, qualquer ser humano que deseja ter um planeta sustentável, sem escassez, insegurança alimentar, aquecimento global, deve mitigar a emissão de gás de carbono, poupar recursos naturais, reduzir o consumo de energia elétrica e de água, cuidar das flores. Mas e a sustentabilidade emocional? Quem se preocupa com ela? Quem usa a sua inteligência para poupar os seus recursos psíquicos? Quem é educado para preservar e renovar a energia cerebral? O maior erro da espécie humana é devorar não os recursos naturais do planeta, mas os recursos da mente. Primeiro destruímos o planeta psíquico pelos altos índices de gasto de energia emocional inútil. Depois destruímos o planeta físico. Se somos carrascos do nosso cérebro, como esperar que sejamos generosos com o planeta? Acrescentaria com os outros. Muito provavelmente você ficará chocado com o seu gasto de energia emocional inútil, um fenómeno que tem transformado as sociedades modernas em hospitais psiquiátricos e levado a uma crise na formação de pensadores, à fragmentação das relações sociais e à asfixia do desempenho profissional. Nós temos os cérebros esgotados, muitas vezes, sem dúvida. Você deixaria um aparelho ligado 24 horas por dia sem um mecanismo de desligamento automático? Deixaria o seu veículo com o motor ligado dia e noite? Sairia de casa com o chuveiro, o ar-condicionado e a televisão a funcionar? Creio que ninguém seria responsável a esse ponto. Mas será que temos desligado a nossa mente? Temos desconectado o nosso intelecto das preocupações com o futuro? Temos procurado relaxar e contemplar o belo? Se você acorda cansado, tem dores de cabeça, tem déficit de memória, sofre por antecipação, tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, se irrita por pequenas contrariedades, provavelmente tem vindo a espoliar a sua energia cerebral. Não sabemos preservar a saúde psíquica, nem economizar o trabalho intelectual, nem mesmo o dos nossos filhos e alunos. Por isso, todas as universidades deveriam estudar o índice do gasto emocional de energia inútil. Não é que esta energia emocional seja inútil, mas é que o gasto desnecessário desta energia, esse sim, é inútil. E é isso que nós fazemos espoliando os nossos recursos psíquicos, porque estamos sempre ocupados com preocupações, preocupando-nos de situações que podem nem nunca vir a acontecer. E acabamos por não desfrutar do momento, do presente, aquilo que recarrega as nossas baterias, aquilo que nos descansa, que nos relaxa, aquilo que nos permite viver.
que é viver. E nós acabamos então por sofrer por antecipação, continuar a sofrer com o passado, mesmo que esse passado já tenha sido há muitos anos, há décadas, e nós continuamos a sofrer com ele, porque a cada vez que o lembramos, sofremos. Ativamos não só essa memória, mas ativamos essa realidade, tornamo-la real uma vez mais no nosso cérebro, porque o nosso organismo não diferencia aquilo que já foi daquilo que poderá ou não vir a ser, daquilo que está a acontecer no momento em que nós estamos a presenciar ou vivenciar na nossa vida, pois para o nosso organismo é igual, o que passa pela nossa mente é a realidade. Aquilo que não passa pela nossa mente não é a realidade. A nossa realidade pode ser a realidade de alguma outra pessoa, mas não a nossa realidade, porque não sofremos por isso, não sofremos com isso. Não sofremos as consequências, não necessariamente o desconforto, mas as consequências, a influência disso. Então, nós estamos constantemente a gastar estes nossos recursos psíquicos. Nós temos muitos programas abertos ao mesmo tempo, tentamos fazer diversas atividades ao mesmo tempo, prestar atenção a diversos assuntos ao mesmo tempo. Estamos nesta mesa à conversa com alguém, estamos atentos muitas vezes à conversa da mesa ao lado só porque é sobre um tema que nos interessa. Destas formas, de tantas outras, é como se tivéssemos um browser da internet com muitas páginas abertas ao mesmo tempo a gastar recursos inutilmente. E quando nós queremos usar esses recursos para memória, para dar atenção a algo, para apreender informação, nós não temos recursos suficientes, porque eles estão todos ocupados. Não é que depois não possamos libertar noutros momentos, mas estamos constantemente a utilizá-los. Há um cansaço psíquico inevitável, inerente, e chega a um ponto em que não conseguimos recarregar mais. Então precisamos de fazer uma espécie de detox da nossa mente, sem dúvida, e de estímulos. Mas, continuando aqui, são raras as pessoas treinadas para preservar recursos emocionais. Mesmo as que meditam, amam as artes e cuidam da natureza podem esgotar o seu cérebro com atritos, timidez, impulsividade, perfeccionismo, hipersensibilidade a estímulos estressantes, preocupação neurótica com o que os outros pensam e falam delas. Isto porque nós tendemos a isolar aquela prática, neste caso a meditação ou qualquer outra, a isolar num determinado espaço, em vez de usarmos, de fazermos uma prática habitual ao longo do nosso dia. Ok, eu medito todos os dias. Ao levantar-me, com certeza irá ajudar, sem dúvida, a repor as nossas energias, a libertar recursos mais facilmente sempre que necessitamos, mas ainda assim, na generalidade podemos dizer que é naquele momento. Então naquele momento está tudo bem, estamos zen, mas assim que saímos daquele momento, pode ser muito fácil nos irritarmos lá fora com alguma situação para nós estressante. Não é, digamos que, sinónimo de mente zen, de mente resiliente, por aí adiante. As únicas pessoas que me surpreenderam nessa minha longa jornada como profissional de saúde mental e produtor de conhecimento foram membros de tribos indígenas. Lembro-me de uma vez em que dei uma conferência para líderes de mais de 60 tribos. Eram leitores dos meus livros com os quais aprendiam também a língua portuguesa. Quando lhes perguntei se sofriam os sintomas clássicos que comentei neste texto antes, ninguém levantou a mão. Não acordavam fatigados, não tinham sintomas psicossomáticos, não eram irritadiços, nem sofriam com problemas que ainda não tinham acontecido. Fiquei intrigado e num primeiro momento acreditei que não estavam a entender aquilo que eu estava a dizer. Perguntei então quem aceitaria que eu passasse uma temporada na sua tribo. Todos levantaram a mão. Nessa hora ele percebeu que eles estavam a entender a linguagem que ele estava a usar, mas percebeu também como nós, na nossa bela civilização digital, estamos coletivamente estressados e responderíamos tudo ao contrário daquilo que ali se passou. Vivemos numa sociedade de consumo agitada, tensa, pautada pela competitividade, escassa de diálogo e farta de produtos, onde o tempo é uma mercadoria de luxo. Mas essa é a sociedade em que vivemos e temos que saber sobreviver com dignidade e reciclá-la.
Reclamar só aumenta o índice do gasto emocional, de energia emocional inútil. Quem reclama o tempo todo da sociedade, dos políticos corruptos, da crise económica, da violência social, do caráter das pessoas ao redor, esgota o seu cérebro com maior facilidade. A palavra de ordem é proteger a emoção, se reinventar, construir uma felicidade inteligente, tornar-se um empreendedor saudável e arguto. O capitalismo estimulou a inovação, promoveu a eficiência, expandiu a tecnologia, levando-nos a um sucesso inimaginável no mundo exterior, porém, não promoveu o sucesso emocional. A nossa mente não é estável, relaxada, livre, imaginativa, resiliente ou contemplativa. Falamos com o mundo através dos celulares, dos telemóveis. Entretanto, não sabemos comunicar-nos connosco. Trocamos ideias sobre economia, política, desporto, mas como vimos, não sabemos ter um autodiálogo para domesticar os nossos próprios fantasmas. Então o autor fala-nos deste quociente ou coeficiente de gasto de energia emocional inútil para analisar o grau de proteção psíquica, a gestão do eu e o consumo responsável dos recursos cerebrais. Aqueles que apresentam coeficiente baixo são os génios da gestão da emoção, porque têm um baixo gasto de energia emocional inútil, o gasto inútil de energia emocional. Então, os génios de que as sociedades neste momento mais precisam não são aqueles que têm um grande armazém no córtex cerebral para registar dados e os assimilar e poder usar, mas são aqueles que têm um baixo gasto inútil de energia emocional para poderem lidar de uma forma mais eficaz e eficiente com qualquer circunstância, com a realidade, não é? Crianças e jovens com um alto índice do gasto inútil de energia emocional, vou colocar assim, mas não sendo desta forma que o autor lhe chama, podem comprometer seriamente não só a sua saúde mental, mas também o seu rendimento intelectual e as suas funções cognitivas, como concentração, memória e elaboração do raciocínio, porque como estamos sempre a ocupar estes recursos psíquicos, não temos recursos disponíveis para nos concentrarmos na tarefa que temos em mãos, para conseguirmos apreender e, por isso, a memorizar aquela informação, ou para usarmos no nosso raciocínio, para elaborarmos. Devemos aplicar as técnicas de gestão emocional para fazer parte da equipa, do time, dos anormais, aqueles que poupam recursos psíquicos para irrigar uma mente livre, criativa, proativa, imaginativa e contemplativa. Amamos a liberdade. Por ela, as sociedades fizeram revoluções, cavaram túneis, promoveram greves, alavancaram movimentos sociais. Entretanto, ser livre no teatro social não quer necessariamente dizer ser livre no teatro psíquico. Ter altos índices deste gasto de energia emocional inútil é a forma mais crua e gritante de revelar que somos prisioneiros da nossa mente. A palavra liberdade está cravada nas páginas do dicionário, porém nem sempre nas páginas da história de cada um de nós. Ela é garantida pela Constituição, mas não no território da emoção. Não há liberdade concreta se consumimos energia psíquica de forma irresponsável. Precisamos de fazer um diagnóstico transparente, honesto, dos comportamentos vitais que nos esgotam. Muitos não fazem um check-up físico por medo de descobrir doenças. Têm uma tese ingênua de quem procura encontra, quem procura acha. Do mesmo modo, muitos não fazem o check-up da sua inventividade por medo de lidar com loucuras, falhas, incoerências e imaturidade. É preciso ter coragem para se assumir como ser humano e não Deus. Entender que pessoas calmas também têm momentos de agressividade, que pessoas amáveis também têm ataques de egoísmo e que pessoas lúcidas têm, em alguns momentos, reações irracionais. Lembre-se de que é preciso ter disciplina para praticar a mega técnica de gestão emocional que promove a saúde emocional, que mapeia os fantasmas mentais e nos leva a superar os conflitos. Então, recordemos as suas ferramentas. Renunciar à necessidade de ser perfeito, ter autoconsciência, ou seja, interiorizar-se, mergulhar dentro de si, bombardeando-se com perguntas para fazer uma avaliação empírica sobre como reage aos eventos, como trabalha perdas, frustrações por aí adiante, como constrói as suas relações sociais. Automapear-se
ou seja, diagnosticar os fantasmas mentais, fobias, obsessões, ansiedade, impulsividade, falsas crenças. Estabelecer metas claras para otimizar a energia cerebral a fim de superar os conflitos de uma forma construtiva. Ter foco e disciplina para construir plataformas de janela light ou para reeditar janelas killer. São dois conceitos que não vou abordar aqui porque seria bem mais extenso o vídeo, mas propostos pelo autor para... Na verdade, estas janelas killer são aquelas que trazem mais desconforto, mais ansiedade, mais mal-estar, medos por aí, e as janelas light são aquelas que ajudam a elaborar sobre as primeiras, que ajudam a organizar tudo e a arrumar internamente estas questões, tornando-as mais fáceis para nós de usar. Fazer escolhas e saber que todas elas implicam perdas, porque qualquer escolha implica sempre uma coisa ou outra. Então, se seguimos por um caminho, perdemos a oportunidade de seguir pelo outro. Mas é, ainda assim, uma questão de preferência, não é? De prioridade. O que é que eu prefiro neste momento? O que é aquilo a que dou prioridade neste momento? E para terminar, o cérebro humano precisa de estar num estado de relaxamento basal para cumprir com mestria as suas tarefas cognitivas ou intelectuais, como memorizar, concentrar-se, assimilar, pensar, raciocinar, bem como as não cognitivas ou socioemocionais, como ser autor da sua própria história, assumir a responsabilidade, não é, pela sua vida, ser flexível, ousado, generoso e afetivo. No entanto, as sociedades modernas não favorecem o relaxamento cerebral. Há muitos estímulos ameaçadores que nos colocam num estado de alerta. Nesse estado, é preferível reagir a raciocinar, sobreviver a refletir, seja lutando contra as ameaças, fugindo ou se escondendo. Por exemplo, se você está a atravessar a rua e um carro freia, trava bruscamente perto de si, você não acena simpaticamente para o motorista desejando-lhe uma boa viagem. A sua primeira reação é se afastar para realmente não ser atingido. E é bom que nós tenhamos estas respostas automáticas para caso de urgência e de emergência. Ou então, se você está numa loja de departamentos e um ladrão invade a loja e começa a disparar tiros, você não continua a passear, a fazer compras como se nada fosse, não é? Então, em momentos que nós sentimos que, na verdade, a sobrevivência e os instintos falam mais alto, não é? Em que há uma ameaça, há um perigo, nós agimos de acordo e de uma forma automática. Porque nestes momentos nós precisamos é de agir de imediato, sem pensar. Em momentos altamente estressantes, o seu cérebro deixa o estado basal do relaxamento, fecha o circuito da memória e produz uma revolução metabólica que conduz o seu corpo ao limite, em cada um destes exemplos, de forma a reagir rápida e violentamente. Sinais do hipotálamo, uma nobre região cerebral, chegam às glândulas adrenais através dos nervos simpáticos, liberando as hormonas do stress, como a adrenalina e a noradrenalina. O resultado é o aumento da frequência cardíaca, dando a impressão de que o seu coração sairá pela boca, os pulmões começam a ventilar rapidamente e você sente-se ofegante. A pressão sanguínea e a resposta imunológica sobem, imunitária. Tudo isso para exaltar a sua força muscular a fim de fugir e não pensar, conjecturar, analisar dados. Em poucos minutos você gasta a energia que em condições normais gastaria em 24 horas, porém esse gasto não é inútil porque é em prol da nossa sobrevivência. Porque o seu cérebro tem essas reações surpreendentes porque para ele você não é apenas mais um número na multidão, e sim um ser humano único, inigualável, insubstituível. O seu eu pode diminuir o seu valor, o seu ego, não é? O seu cérebro pode pensar... Então, todas aquelas crenças, confiança ou insegurança, com uma baixa autoestima. Mas, para o seu cérebro, aqui falava do cérebro, a mente racional, mas para o seu subconsciente, para o seu cérebro, você não é só mais uma pessoa. Tu não és só mais uma pessoa lá fora, no meio de todos os outros, mas és única. És uma pessoa única, inigualável e insubstituível. Então é de ti que o teu cérebro vai cuidar. E se houver uma ameaça, se houver um perigo iminente, pois com certeza vai cuidar de ti da melhor forma. E tudo o resto não importa no momento. Então é por isto que nós temos estas
formas diferentes de agir e reagir perante as circunstâncias. Se é uma urgência, se é uma emergência, nós queremos deixar no automático mesmo. Mas, se não for o caso, nós podemos relaxar. E é esse relaxamento que é fundamental para nós podermos lidar com a situação de uma melhor forma e pouparmos recursos. Porque a poupança é útil, é necessária e aqui é preciso destralharmos a mente. O que pensas sobre este tema? Deixa abaixo nos comentários qual é uma coisa que, se retirares daqui algo que é importante, uma ideia que é tão importante que te parece que pode ser útil na tua vida ou que não queres esquecer, qual é essa ideia que queres levar contigo? E deixa abaixo nos comentários porque nós escrevemos e fixamos mais facilmente. Porque é tão fácil nos distrairmos com a vida, na vida, é tão fácil perdermos o foco daquilo que é realmente importante para nós. Então, quando escrevemos, fica mais fácil, mesmo que não seja com caneta e papel, pode ser aí no teclado, mesmo que virtual, e depois podes escrever também no teu diário de bordo, no teu caderno. Entretanto, por hoje é só. Espero que tenhas gostado desta pequena reflexão nesta terça minimalista. Até breve. Tenha um dia feliz. E aqui ainda é a sala do eco, mas está bem melhor. Está substituído.